Capítulo 16. O surgimento e o estabelecimento da fé no Ocidente. Embora a rebelião de Mirza Muhammad Ali precipitasse acontecimentos sombrios e dolorosos, cujas terríveis consequências, prolongadas por muitos anos, viessem obscurecer a luz do convênio, pôr em perigo a vida do seu credenciado centro, dispersar os pensamentos e retardar o progresso das atividades de seus defensores, tanto no Oriente como no Ocidente, todo este episódio, no entanto, visto na devida perspectiva, provou não ser senão uma das crises periódicas que desde o início da fé de Bahá'u'lláh e por todo um século vinham sendo o processo de eliminação dos elementos perniciosos, visando fortalecer-lhe as bases, demonstrar sua resistência e dar maior expansão às suas forças latentes. Agora que se havia proclamado indubitavelmente as provisões de um convênio designado por Deus, agora que o propósito da aliança estava claramente apreendido e seus fundamentos se haviam estabelecido, em forma inabalável nos corações da grande maioria dos aderentes da fé, e agora que foram rechaçados com êxito os primeiros ataques lançados por aqueles que o queriam subverter, a causa para a qual essa aliança fora delineada pôde seguir adiante no curso que o dedo de seu autor para ela traçara. Brilhantes façanhas e inesquecíveis vitórias já haviam assinalado o nascimento dessa causa e acompanhado seu progresso em vários países do continente asiático, especialmente na terra natal de seu fundador. A missão de seu recém-nomeado líder, o mordomo de sua glória, incumbido de lhe difundir a luz, era, assim como ele próprio a concebeu, a de enriquecer o incorruptível patrimônio confiado em suas mãos e lhe estender os limites através da difusão sobre o Ocidente da iluminação da fé de seu pai e pela exposição dos preceitos fundamentais dessa fé e de seus princípios cardeais, pela consolidação das atividades que já haviam sido iniciadas para a promoção de seus interesses, e finalmente pela inauguração, através das provisões de sua própria vontade e testamento, da era formativa em sua evolução. Em um ano após a ascensão de Bahá'u'lláh, no versículo que Abdu'l-Bahá revelara e que provocara motejos por parte dos violadores do convênio, foi vaticinado um acontecimento auspicioso que a posteridade haveria de reconhecer como sendo um dos maiores triunfos de seu ministério, que ulteriormente iria conferir uma bênção inestimável ao mundo ocidental e que em breve iria dissipar a tristeza e as apreensões que pairavam sobre a comunidade dos seus companheiros de exílio em Aca. A grande República do Oeste, acima de todos os outros países desse hemisfério, foi escolhida para ser a primeira recebedora da bênção inestimável de Deus e para se tornar o principal agente de sua transmissão a tantas de suas nações irmãs através dos 5 continentes da Terra. Não se pode exagerar de modo algum a importância de tão momentoso evento na evolução da fé de Bahá'u'lláh. O estabelecimento de sua causa no continente norte-americano, num tempo em que Abdu'l-Bahá acabava de inaugurar sua missão e estava ainda na agonia da mais penosa crise com que ele em qualquer época teve que defrontar. Já no ano que testemunhou o nascimento da fé em Shiraz, o Báb, no Caio Mulasma, após haver, em uma memorável passagem, advertido os povos tanto do Oriente como do Ocidente, se dirigira aos povos do Oeste diretamente e lhes ordenara em palavras significativas que saíssem de suas cidades para servirem a Deus e se tornarem, assim como irmãos, em sua religião una e indivisível. No Oriente escrevera o próprio Bahá'u'lláh, prevendo esse desenvolvimento. Irrompeu a luz de sua revelação no Ocidente. Os sinais de seu domínio apareceram. Fossem tentar, predisse ele ainda mais, lhe ocultar a luz do continente, levantaria a cabeça, de certo, no coração do oceano e, erguendo a voz, proclamaria: sou a vivificadora do mundo. Segundo relata Nabil em sua narrativa, ele pouco antes de sua ascensão declarou: se esta causa tivesse sido revelada no Ocidente, tivessem nossos versículos sido enviados do Ocidente à Pérsia,
e aos outros países orientais, teria se tornado evidente como o povo ocidental teria abraçado nossa causa. O povo da Pérsia, contudo, não soube apreciá-la, desde os primórdios do tempo até o dia atual. É o próprio testemunho de Abdu'l-Bahá. A luz da revelação divina tem surgido no Oriente e lançado seus raios luminosos sobre o Ocidente. A iluminação assim difundida, entretanto, adquiriu no Ocidente um equilíbrio extraordinário. Considerai a fé que Jesus proclamou, embora tivessem primeiro no Oriente, antes, porém, de se haver irradiado sua luz sobre o Ocidente, não se tornou manifesta à plena medida de suas potencialidades. Aproxima-se o dia, tem ele afirmado, quando havereis de testemunhar como, através do esplendor da fé de Bahá'u'lláh, o Ocidente se terá estabelecido no lugar do Oriente, irradiando a luz da guia divina. E ainda, o Ocidente tem adquirido iluminação do Oriente, mas, de algum modo, a luz refletida no Ocidente tem sido maior. E ainda mais, o Oriente foi iluminado verdadeiramente com a luz do reino. Dentro em breve, esta mesma luz haverá de emitir sobre o Ocidente uma iluminação ainda maior. Mais especificamente, tem o próprio autor da revelação Bahá'í se dignado conferir aos governantes do continente americano a incomparável honra de serem por ele mencionados coletivamente no Kitab Aqdas, seu mais sagrado livro, no qual, de um modo significativo, ele os exorta a embelezar o templo do domínio com o ornamento da justiça e do temor a Deus, e lhe adornar a cabeça com a coroa da lembrança de seu Senhor, e lhes ordena que amarrem com as mãos da justiça aqueles quebrados, e esmaguem o opressor com a vara dos mandamentos de seu Senhor, que ordena a suma sabedoria. O continente da América, escreveu Abdu'l-Bahá, é aos olhos de Deus uno e verdadeiro a terra em que se haverão de revelar os esplendores de sua luz, onde se desvelarão os mistérios de sua fé, onde os justos viverão e os livres se reunirão. O continente americano, predisse ele, ainda mais, dá sinal e mostra evidências de um adiantamento muito grande. Seu futuro é mais promissor ainda, pois sua influência e sua iluminação são de vasto alcance. Guiará todas as nações espiritualmente. O povo americano, Abdu'l-Bahá tem revelado ainda mais claramente, distinguindo com seu especial favor a grande república do Ocidente, a nação principal do continente americano. Abre aspas. É em verdade digno de ser o primeiro a edificar o tabernáculo da maior paz e proclamar a unidade do gênero humano. E ainda, essa nação americana está preparada e capacitada para realizar aquilo que adornará as páginas da história para se tornar a inveja do mundo e ser abençoada tanto no Oriente como no Ocidente pelo triunfo de seu povo. E ainda mais, seja essa democracia americana a primeira nação a estabelecer a base do acordo internacional, que seja a primeira nação a proclamar a unidade do gênero humano, que seja a primeira a desfraldar o estandarte da maior paz. Que os habitantes desse país, escreveu ele ainda, se levante de seu presente estado de progresso material a tais alturas que luz celestial emane desse centro para todos os povos do mundo. Ó vós, apóstolos de Bahá'u'lláh, assim Abdu'l-Bahá se dirige aos crentes do continente norte-americano. Considerai quão elevada e excelsa é a posição que estáis destinados a atingir. A plena medida de vosso êxito não foi ainda revelada, nem se apreendeu seu significado. E mais, vossa missão é indizivelmente gloriosa. Se vossos empreendimentos forem coroados de êxito, a América haverá de evoluir, sem a menor dúvida, até se tornar um centro donde emanem ondas de poder espiritual, e o trono do reino de Deus, na plenitude de sua majestade e glória, será firmemente estabelecido. E afinal, esta comovente afirmação. No momento em que esta mensagem divina for levada adiante das plagas da América, pelos crentes americanos, sendo propagada através dos continentes da Europa, Ásia, África e Austrália,
e até as ilhas do Pacífico, essa comunidade se verá estabelecida seguramente no trono de um domínio sempiterno. Então toda a terra ressoará com os elogios de sua majestade e grandeza. Não é de se admirar que uma comunidade pertencente a uma nação tão abundantemente abençoada, uma nação que ocupa uma posição de tal destaque em um continente dotado de tanta riqueza, pôde acrescentar aos anais da fé de Bahá'u'lláh, durante seus 50 anos de existência, numerosas páginas plenas de vitória. É essa comunidade, deve ser lembrado, que desde que veio a existir através das energias criadoras, liberadas pela proclamação da aliança de Bahá'u'lláh, foi acariciada no regaço da infalível solicitude de Abdu'l-Bahá, para que ela viesse a desempenhar a incomparável tarefa que lhe cabia. Ele a treinou através da revelação de inúmeras epístolas por meio de instruções dadas a peregrinos que regressavam, pelo envio de mensageiros especiais através de suas próprias viagens, em data posterior, de um lado a outro do continente norte-americano, e pela instituição da aliança, e finalmente, através de seu mandato contido nas epístolas do plano divino. É essa comunidade que, desde a primeira infância até o tempo presente, tem laborado incessantemente e conseguido, por seus próprios esforços, sem ajuda, implantar a bandeira de Bahá'u'lláh na grande maioria dos 60 países que, tanto no Oriente como no Ocidente, podem agora reclamar para si a honra de ser incluídos na esfera de sua fé. A essa comunidade pertence a distinção de haver evoluído o padrão e ter sido a primeira a erigir a estrutura das instituições administrativas que enunciam o advento da ordem mundial de Bahá'u'lláh. Através dos esforços de seus membros, se erigiu o próprio coração do continente norte-americano, o templo máter do Ocidente, o precursor dessa ordem em uma das mais nobres instituições ordenadas no Kitab Aqdas e o mais imponente edifício erigido no interior do mundo Bahá'í, mediante os assíduos labores de seus pioneiros, seus instrutores e seus administradores. A literatura da fé atingiu uma expansão enorme. Os objetivos e os propósitos da fé têm sido defendidos intrepidamente e suas instituições nascentes estabelecidas em bases sólidas. Em consequência direta dos incansáveis esforços da instrutora viajante que mais se distinguiu, dela só, sem auxílio, a espontânea lealdade à fé de Bahá'u'lláh por parte da realeza foi obtida, e de um modo inequívoco, proclamada em vários testemunhos transmitidos à posteridade pela pena dessa própria rainha após sua conversão. E finalmente aos membros dessa comunidade, descendentes espirituais dos rompedores d'alva, da era heróica da dispensação de Bahá'í, deve ser atribuída a honra eterna de se haverem levantado em numerosas ocasiões com admirável claridade e alacridade, zelo e determinação para serem campeões da causa dos oprimidos, para aliviarem os necessitados e defenderem os interesses dos edifícios e instituições erigidos pelos irmãos em países como a Pérsia, a Rússia, o Egito, o Iraque e a Alemanha, países nos quais os aderentes da fé tiveram que sustentar em grau variável os rigores da perseguição, tanto racial como religiosa. É de certo estranho que em um país investido de tão incomparável função entre as nações irmãs, em todo o Ocidente, a primeira referência pública ao autor de uma fé tão gloriosa foi por intermédio de um membro daquela ordem eclesiástica, com a qual a fé desde tanto tempo contende e em cujas mãos tem frequentes vezes sofrido. Mais estranho ainda é que a própria pessoa que primeiro a estabeleceu na cidade de Chicago, 50 anos depois de haver o Bab declarado em Shiraz sua missão, abandonou, poucos anos depois, o estandarte que havia sozinho implantado nessa cidade. A 23 de setembro de 1893, pouco mais de um ano após o passamento de Bahá'u'lláh, no trabalho escrito pelo reverendo Henry
Jessup, diretor das operações missionárias presbiterianas do norte da Síria, e lido pelo reverendo George Ford, da Síria, no Parlamento Mundial da Religião, realizado em Chicago juntamente com a Exposição Colombiana, em comemoração ao 4º centenário da descoberta da América, foi anunciado que um famoso sábio persa, o Santo Babi, havia recentemente falecido em Acre e 2 anos antes de sua morte, o erudito professor de Cambridge o visitara e dele ouvira sentimentos tão elevados e tão parecidos aos de Cristo, que nas palavras finais de sua conferência desejara fossem estes sentimentos partilhados pelo auditório. Menos de um ano mais tarde, em fevereiro de 1894, um médico sírio de nome Ibrahim Khairullah, que, enquanto residia no Cairo, fora convertido à fé por Haji Abdul Karim I Tihrani, recebera uma epístola de Bahá'u'lláh, comunicara-se com Abdu'l-Bahá e, em dezembro de 1892, havia chegado em Nova York, estabeleceu residência em Chicago e começou a ensinar ativa e sistematicamente a causa por ele esposada. Dentro de um período de 2 anos, ele transmitira a Abdu'l-Bahá suas impressões e lhe dera informações sobre o extraordinário êxito que havia resultado de seus esforços. Em 1895 se lhe apresentou uma oportunidade em Kenosha e ele continuou a visitar essa cidade semanalmente no decurso de suas atividades de ensino. Dentro de 1 ano, os crentes nessas cidades, segundo informes, se contavam às centenas. Em 1897, publicou ele seu livro intitulado O Babu'din e visitou Kansas City, New York City, Ithaca e Filadélfia, onde conseguiu ganhar um número considerável de adeptos para sua fé. Thornton Chase, aquele de coração firme, apelidado de Tabt Constante por Abdu'l-Bahá, e por ele designado o primeiro crente americano, tendo sido convertido à fé em 1894, bem como a imortal Louisa A. Moore, a instrutora mãe do Ocidente, por Abdu'l-Bahá apelidada de Livá, Bandeira, e Dr. Edward Getzinger, com quem ela mais tarde casou, Howard McNutt, Arthur P. Dodge, Isabella Brittingham, Lillian Capes, Paul Dilly, Chester Thatcher e Ellen Goodall, cujos nomes para sempre estarão associados com os primeiros sinais da fé de Bahá'u'lláh no continente norte-americano, se destacam como os principais, mais proeminentes entre aqueles que, nesses primeiros anos, despertaram ao ouvir o chamado do novo dia e consagraram suas vidas ao serviço do convênio recém-proclamado. Em 1898, a senhora Phoebe Hearst, conhecida filantropa, esposa do senador George Hearst, a quem a senhora Getzinger, quando em visita à Califórnia, atraíra para a fé, expressou sua intenção de visitar Abdu'l-Bahá na Terra Santa, bem como convidou vários crentes, entre os quais o doutor e a senhora Getzinger, o doutor Khairullah e sua esposa, para a acompanharem, e completou os necessários preparativos para sua histórica peregrinação a Acre. Em Paris, vários residentes americanos, entre os quais se contavam May Ellis Bowles, a quem a senhora Getzinger convertera à fé, a senhora Pearson e Anne Apperson, ambas sobrinhas da senhora Hearst, com a senhora Turnbull e sua filha, juntaram-se ao grupo cujo número foi mais tarde acrescido no Egito pela inclusão das filhas do Dr. Khairullah e da avó delas, a quem ele convertera recentemente. A chegada de 15 peregrinos em 3 grupos sucessivos, o primeiro dos quais, incluindo o Dr. Getzinger e a esposa, alcançou a cidade-presídio de Acre em 10 de dezembro de 1898. O íntimo contato pessoal estabelecido entre o centro da aliança de Bahá'u'lláh e os recém-surgidos arautos de sua revelação no Ocidente
as tocantes circunstâncias relacionadas com a visita deles e seu túmulo, e a grande honra que lhes foi tributada, qual fosse a de serem conduzidos pessoalmente por Abdu'l-Bahá à mais recôndita parte do túmulo, o espírito que, por meio de preceitos e exemplos, malgrado a brevidade de sua estada, um hospedeiro amável e bondoso, tão poderosamente lhes infundiu, e o zelo apaixonado e a resolução inabalável que suas exortações inspiradoras, bem como suas instruções luminosas e os múltiplos testemunhos de seu amor divino acenderam-lhe nos corações. Tudo isso marcava o início de uma nova época no desenvolvimento da fé no Ocidente, uma época cujo significado foi amplamente demonstrado pelos atos subsequentes praticados por alguns desses mesmos peregrinos e de seus condiscípulos. Daquele primeiro encontro, escreveu um desses peregrinos, registrando suas impressões. Não posso lembrar-me de que me adviesse alegria ou dor, nem qualquer sentimento que eu possa nominar. Sentia-me transportada repentinamente a uma altura demais sublime, minha alma entrar em contato com o Espírito Divino e essa força tão pura, tão santa, tão poderosa aturdiu-me. Não podíamos afastar nossos olhos de sua face gloriosa. Ouvimos tudo quanto ele disse. Tomamos chá com ele a seu convite, mas a vida parecia suspensa quando ele se levantou e nos deixou, voltamos com um estremecimento a nós, porém nunca mais. Oh, nunca mais, graças a Deus, a mesma vida de antes nessa terra. No poder e na majestade de sua presença, testificou a mesma peregrina, relembrando a última entrevista concedida ao grupo de que fazia parte. O nosso temor transformou-se em fé perfeita, nossa fraqueza em força, nossa tristeza em esperança, e esquecemos-nos de nós próprios em nosso amor por ele. Quando estávamos todos sentados perante ele, esperando ouvir suas palavras, alguns de nosso grupo choraram amargamente. Ele lhes pediu que enxugassem as lágrimas, embora não o pudessem fazer imediatamente, de modo que ele novamente lhe disse que não chorassem, em atenção a ele, pois não nos iria falar ou ensinar, a menos que cessassem todas as lágrimas. Aqueles 3 dias, atestou a própria Sra. Hurst, numa de suas cartas, foram os dias mais memoráveis da minha vida. Não tentarei descrever o Mestre, apenas declararei que acredito de todo o coração que ele é o Mestre, e minha maior bênção neste mundo é que tive o privilégio de estar em sua presença e de contemplar seu semblante santificado. Sem dúvida, Abbas Effendi é o Messias de hoje e desta geração, e não necessitamos procurar outro. Devo dizer que, escreveu ela em outra carta, ele é o ser mais maravilhoso que já encontrei ou espero jamais encontrar neste mundo. A atmosfera espiritual que o envolve e que afeta profundamente todos os bem-aventurados que lhe cercam é indescritível. Creio nele de todo o coração e com toda a minha alma, e espero que todos os que se dizem crentes lhe concederão toda a grandeza, toda a glória e todo o louvor, pois, por certo, ele é o Filho de Deus, e o Espírito do Pai habita nele. Mesmo o serviçal da doutora Hurst, um negro de nome Robert Turney, o primeiro de sua raça a abraçar a causa de Bahá'u'lláh no Ocidente, ficou arrebatado pela influência exercida por Abdu'l-Bahá no decurso daquela peregrinação histórica. A tenacidade de sua fé era tal que nem mesmo o subsequente abandono da causa, tão espontaneamente abraçada, por parte da estimada pessoa a quem servia, pôde empanar-lhe o esplendor ou diminuir a intensidade das emoções que a bondade repassada de amor, prodigalizada a ele por Abdu'l-Bahá, despertara em seu peito. O retorno desses peregrinos tão fervorosamente dedicado a Deus, alguns para a França, outros para os Estados Unidos, constituiu o sinal para a eclosão de atividades sistemáticas e contínuas, as quais, à medida que adquiriam impulso e espalhavam suas ramificações por sobre a Europa Ocidental,
e pelos estados e províncias do continente norte-americano atingiram uma escala tão alta que o próprio Abdu'l-Bahá resolveu empreender em pessoa uma missão no Ocidente. Tão logo fosse libertado de seu prolongado encarceramento em Acre. A comunidade dos crentes americanos ficou inflexível em sua diretriz a respeito da crise devastadora que a ambição do Dr. Khairullah, com seu regresso da Terra Santa em dezembro de 1899, precipitara, manteve-se intrépida diante da agitação provocada por ele em colaboração com o arquiviolador do convênio e seus mensageiros, e desdenhosa dos ataques lançados por ele e seus companheiros de sessão, bem como por eclesiásticos cristãos, cada vez mais invejosos do poder crescente e da influência avassaladora da fé. Essa comunidade estava sendo nutrida por um fluxo contínuo de peregrinos que transmitiam as mensagens verbais e instruções especiais de um mestre vigilante. Sentia-se revigorada pelas efusões de sua pena registradas em inumeráveis epístolas. Era instruída pelos sucessivos mensageiros e instrutores enviados por sua ordem para orientá-la, edificá-la e consolidá-la. Com tudo isso, levantou-se essa comunidade para iniciar uma série de empreendimentos que, abençoados e estimulados uma década mais tarde pelo próprio Abdu'l-Bahá, iriam constituir tão somente um prelúdio dos serviços incomparáveis destinados a serem prestados por seus membros durante a época formativa do ministério de seu pai. Mal havia uma das peregrinas, a acima mencionada May Bowles, voltado a Paris, e eis que consegue, de acordo com as instruções expressas de Abdu'l-Bahá, estabelecer naquela cidade o primeiro centro Bahá'í a ser formado no continente europeu. Esse centro foi logo após a sua chegada, reforçado pela conversão do iluminado Thomas Breakwell, o primeiro crente inglês imortalizado pelo caloroso peregrino de Abdu'l-Bahá, à sua memória. De Hippolyte Dreyfus, o primeiro francês a abraçar a fé, que por meio de escritos, traduções, viagens e outros serviços de pioneiro, pôde consolidar com o passar dos anos a obra que fora iniciada em seu país, e de Laura Barney, cuja distribuição imperecível foi a coleta e a transmissão à posteridade em forma de um livro intitulado Resposta a Algumas Perguntas, das explicações inestimáveis de Abdu'l-Bahá, abrangendo uma grande variedade de assuntos que lhe havia sido dada durante uma demorada peregrinação à Terra Santa. 3 anos mais tarde, em 1902, May Bowles, agora casada com um canadense, transferiu sua residência para Montreal e conseguiu lançar os alicerces da causa naquele domínio. Em Londres, a senhora Turnbull Cropper, como resultado das influências criadoras emanadas naquela peregrinação inesquecível, foi habilitada a iniciar atividades que, estimuladas e expandidas através dos esforços dos primeiros crentes ingleses, e especialmente de Ethel Rosenberg, convertida em 1899, lhes possibilitaram a ereção, anos após, da estrutura de suas instituições administrativas nas Ilhas Britânicas. No continente norte-americano, a deslealdade e as publicações denunciadoras do Dr. Khairullah, encorajado por Mirza Muhammad Ali e seu filho Shaullah, a quem enviara para a América, puseram à prova a firmeza da comunidade recém-formada. Porém, mensageiros sucessivos enviados por Abdul Karim e Tirani, Haji Mirza Hassan Khurasani, Mirza Azadullah e Mirza Abul Faz conseguiram dissipar rapidamente as dúvidas e aprofundar a compreensão dos crentes, manter a comunidade unida e formar o núcleo daquelas instituições administrativas que 2 décadas mais tarde iriam ser formalmente inauguradas segundo as cláusulas explícitas do Testamento de Abdu'l-Bahá. Já no ano de 1899, se estabeleceu na cidade de Kenosha uma junta do conselho composta por 7 oficiais,
precursora de uma série de assembleias que, antes do término do primeiro século Bahá'í, iriam cobrir o continente norte-americano de uma costa a outra. Em 1902, uma sociedade editora Bahá'í, destinada a propagar a literatura dessa comunidade, que se expandia gradativamente, formou-se em Chicago. Um boletim Bahá'í visando a disseminação dos ensinamentos da fé foi inaugurado em Nova York, o Bahá'í News. Outro periódico surgiu em seguida em Chicago e logo se transformou numa revista intitulada Star of the West. Empreendeu sinergicamente a tradução de alguns dos escritos mais importantes de Bahá'u'lláh, tais como Palavras Ocultas, o Kitab-i-Khan e as Epístolas aos Reis, e os Sete Vales, juntamente com as Epístolas de Abdu'l-Bahá, bem como vários tratados e panfletos escritos por Mirza Abdul Fadl e outros. Uma correspondência considerável com vários centros pelo Oriente afora foi iniciada, crescendo firmemente em âmbito e importância. Histórias abreviadas da fé, livros e panfletos escritos em sua defesa, artigos para a imprensa, relatos de viagens e peregrinações, panegíricos e poemas foram igualmente publicados e largamente disseminados. Simultaneamente, missionários e instrutores emergindo triunfantemente das procelas das provações e tribulações que ameaçaram tragar sua tão estimada causa, levantaram-se espontaneamente para reforçar e multiplicar os baluartes da fé já estabelecidos. Nas cidades de Washington, Boston, São Francisco, Los Angeles, Cleveland, Baltimore, Minneapolis, Buffalo, Rochester, Pittsburgh, Seattle, St. Paul e em outros lugares foram abertos centros. Pioneiros destemidos, quer como visitantes, quer como colonos, ansiosos por espalhar o evangelho recém-nascido, além das fronteiras de seu país de origem, empreenderam viagens e deram início às empresas que levaram sua luz ao coração da Europa, ao Extremo Oriente e até as ilhas do Pacífico. Manson Remy viajou até a Rússia e a Pérsia e mais tarde, com Howard Struven, fez a volta do globo pela primeira vez na história Bahá'í, visitando no percurso as ilhas do Havaí, o Japão, a China, a Índia e a Birmânia. Rupert Harris e Harlan Ober viajaram durante nada menos de 7 meses pela Índia e Birmânia, visitando Bombaim, Pune, Lahore, Calcutá, Rangoon e Mandalay. Alma Knobloch, seguindo as pegadas do Dr. K. E. Fischer, alçou o estandarte da fé na Alemanha e transportou sua luz para a Áustria. A doutora Susan Moody, Sidney Sprigg, Lillian Capes, Dr. Sarah Clock e Elizabeth Stewart transferiram sua residência para Teherã no propósito de promoverem os múltiplos interesses da fé, em colaboração com os Bahá'ís daquela cidade. Sarah Farmer, que já em 1894, em Green Acre, no estado do Maine, havia iniciado conferências de verão e estabelecido um centro para a promoção da unidade e da confraternização entre as raças e as religiões, após sua peregrinação a Aca em 1900, pôs as facilidades oferecidas por essas conferências à disposição dos adeptos da fé que ela mesma abraçara recentemente. E afinal, os Bahá'ís de Chicago, inspirados pelo exemplo dado por seus condiscípulos em Ishabad, que já haviam principiado a construção do primeiro Mashrul Askar do mundo Bahá'í, e consumidos pelo desejo de demonstrar de maneira tangível e adequada a qualidade de sua fé e devoção, solicitaram a Abdu'l-Bahá permissão para erigir uma casa de adoração. Tendo obtido, numa epístola revelada em junho de 1903, sua aprovação pronta e entusiástica, levantaram-se, apesar da exiguidade do seu número e da limitação de seus recursos, para iniciar uma empresa que deve figurar como a maior contribuição que os Bahá'ís
da América e, na realidade, do Ocidente, fizeram até agora em favor à causa de Bahá'u'lláh. O incentivo subsequente que Abdu'l-Bahá lhes deu e as contribuições arrecadadas por várias assembleias decidiram os membros dessa assembleia a convidar representantes de seus confrades em várias partes do país para se reunir em Chicago a fim de iniciarem o estupendo empreendimento que haviam concebido. Em 26 de novembro de 1907, os representantes reunidos propositadamente para esse fim nomearam um comitê de 9 membros para localizar um local adequado ao templo proposto. Até 9 de abril de 1908, a soma de $2.000 fora paga para a compra de 2 lotes situados perto da praia do Lago Michigan. Em março de 1909, foi convocada uma convenção representativa de vários centros barrais, em cumprimento a instruções recebidas de Abdu'l-Bahá. Os 39 delegados, representando 36 cidades, que se reuniram em Chicago no mesmo dia em que o resto dos mortais do Bab foram depositados por Abdu'l-Bahá no mausoléu erigido especialmente no Monte Carmelo, estabeleceram uma organização nacional permanente, conhecida como União do Templo Bahá'í, que se constituiu como corporação religiosa, regendo-se pelas leis do estado de Illinois, e investida de plena autoridade para arrogar-se a prosperidade do templo e prover os meios e determinar medidas visando a sua construção. Nessa mesma convenção, foi elaborada uma Constituição e a Junta Executiva da União do Templo Bahá'í foi eleita e autorizada pelos delegados a ultimar a aquisição de terras recomendadas pela Convenção anterior. Contribuições para esse empreendimento histórico da Índia, da Pérsia, da Turquia, da Síria, da Palestina, da Rússia, do Egito, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Canadá, do México, das Ilhas do Havaí e mesmo das Ilhas Maurícias e de nada menos que 700 cidades americanas montavam por volta de 1910, 2 anos antes da chegada de Abdu'l-Bahá à América. Cerca de $20.000, testemunho notável, tanto da solidariedade dos adeptos de Bahá'u'lláh, quer no Oriente, quer no Ocidente, quanto dos esforços abnegados feitos pelos crentes americanos, os quais, à medida que a obra progredia, assumiam um papel preponderante na consecução da soma de mais de $1,5 milhão exigidos para a ereção da estrutura do templo e para a sua ornamentação externa. ከአንድ ሁለት ከአራት 8 ማስተማር የእግዚአብሔርን ትምህርት አንዱ አንዱን ቢያስተምር ይመጣል ሰላም ፍቅር ላይታች ቀኝና ግራን ስራ የእግዚአብሔርን ስራ ሁላችንም እናስተምር ለእያንዳንዱ በሁሉም ምድር እናስተምር ስለ እግዚአብሔር እናስተምር አንዳንዱን ያስተምር እንዲመጣ ሰላም ፍቅር እናስተምር ስለ ባሃኡላህ እናስተምር አንዳንዱን ያስተምር እንዲመጣ ሰላም ፍቅር የዘመኑ የእግዚአብሔር መልእክት እናውጀው በቀን በሌሊት እናውጀው ባለንበት በአንድነት በሙሉ እምነት የእምነት መልእክት ይበርታ ይኑር ሁሉ ቦታ ደስታ አዲሱ ዘመን እንዲመጣ ማስተማር ነው ጠዋት ማታ እናስተምር ስለ እግዚአብሔር እናስተምር አንዳንዱን ያስተምር እንዲመጣ ሰላም ፍቅር እናስተምር ስለ ባሃኡላህ እናስተምር
ሰላም ፍቅር እናስተምር